Darlan Silveira Campos, consultor de marketing político, que vai lançar um livro sobre o tema no próximo dia 30. Eu queria que você falasse um pouquinho, começasse essa entrevista falando um pouquinho sobre o seu livro. Tá ótimo. Primeiro, agradecer o convite do Século, é sempre um prazer estar aqui. Tivemos a oportunidade de estar juntos na eleição passada, analisando as pesquisas aqui do Século, então foi um prazer e voltar aqui é sempre muito bom, né? O livro ele é uma tentativa de reflexão do cenário do marketing político local e nacional, né? Diante dos desafios hoje que o ambiente político e que a democracia hoje representativa no Ocidente tem vivido, a nossa ideia com o livro é refletir um pouquinho sobre o papel do marketing político, que no nosso entender é um papel que tem uma contribuição a dar para a democracia, né? Entendemos o marketing político como essa ciência que estuda o mercado eleitoral e que pode contribuir com a classe política nessa reconexão deles com o eleitorado, entendendo o eleitorado, aprofundando esse olhar do ambiente social e a partir disso trazendo a classe política para mais próximo desse eleitorado. Então o livro é uma tentativa de reflexão que a gente coloca à disposição do mercado, do cenário político, né? Nesse entendimento de que a gente precisa refletir sobre a nossa prática. Então, o livro é uma tentativa de reflexão da nossa prática, do marketing político que é praticado hoje e daquilo que a gente espera para o futuro. Você, antes da gente começar a entrevista, você estava falando da mudança do perfil do eleitor a partir de 2013 e como a classe política ainda não entendeu essa mudança de perfil. O livro também aborda isso, tenta ajudar, tenta contribuir nessa mudança do perfil do eleitor? Exatamente. É um novo eleitor depois de 2013. Então, a partir das jornadas de junho de 2013, você tem um outro eleitor nascendo. E a dificuldade hoje da classe política de entender esse eleitor, de olhar para o ambiente, de conseguir entender qual é o ambiente no qual esse eleitor está. E aí nós chegamos aos dias de hoje com algumas características. Então, nós estamos falando primeiro de uma crise das democracias ocidentais. Então, não é só no Brasil. As democracias ocidentais estão em crise. Há uma crise de representação. Então, eu discordo do conceito de crise política. Para mim, não há uma crise política. Para mim, o que há é uma crise de representação. Por quê? Porque o que se coloca em xeque é o grau da nossa representação. E não necessariamente a política. Porque a política é muito mais ampla do que isso, né? Do que a política partidária. E se a gente for olhar alguns dados, existem hoje mais de 500 mil organizações, associações, sindicatos. Então, nunca foi tão alto o engajamento político do brasileiro. Nós podemos questionar se o grau ou a profundidade. Não é aquele engajamento do século XIX, do início do século XX, com o anarcossindicalismo, com a greve geral de 17, por exemplo. É um outro processo de engajamento. Porém, é um engajamento aos moldes do século XXI, pós-moderno, por aí vai. Diante disso, é fundamental que a classe política se reconecte com o eleitorado. Como fazer isso? Olhando para si, fazendo a meia-culpa, entendendo como ele pensa e se aproximando desse ideal que o eleitor aí coloca à disposição da classe política. Olha, dizia Nelson Pereira dos Santos, e disse muito bem, eu guardei isso, que democracia no Brasil é intervalo comercial. Se você pegar Sarney, somar Sarney, até chegar hoje no Temer, não dá 30 anos. Então, a democracia, ela ainda tem que nascer no Espírito Santo, no país, estou falando do Espírito Santo, no país. Essa coisa me impressiona muito, não é? Então, quando você vê o processo eleitoral, na hora que ele deságua a 15 dias, 20 dias da eleição, porque o cara é obrigado a votar e sai correndo para saber quem vota. Não é? E aí fica por conta de quem é mais conhecido. Como é que você vê esse quadro de uma democracia ainda... Só complementando a sua pergunta, com essas mudanças que a gente está vendo, né, acontecer, ou estão prestes a acontecer no Congresso, né, tem essa questão que o Rogério está falando do eleitor ter que correr para poder votar. Você acha que isso vai fortalecer quem está no poder hoje, quem tá com o mandato na mão? Como é que vai ser esse processo eleitoral do próximo ano? Isso. Primeiro, a gente precisa estabelecer uma crítica à última legislação eleitoral do último pleito, né? Então, diminuir o tempo de campanha para 45 dias é parte de um princípio errado, de que
a campanha eleitoral é algo ruim. Né? Nós vivemos num país pouco politizado, um país com pouco grau de instrução na sua imensa maioria, e a campanha eleitoral é um dos processos mais importantes de democratização da política, onde os candidatos têm à disposição um tempo de TV para poder apresentar suas propostas, colocar suas ideias em prática, e primeiro tratou-se o período de campanha como algo negativo, quando na verdade isso não é. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a legislação que tende a ser colocada para o próximo pleito, ela pode ter o mesmo potencial de transformar como foi a última eleição. Né? A mudança para a última eleição ela foi brutal. Fim do financiamento empresarial, tempo de TV sendo diminuído, tempo de campanha diminuído, ou seja, isso trouxe um outro processo eleitoral. A próxima campanha tem esse potencial, especialmente dificultando os novos atores. Então esse é o grande elemento. Né? Então a gente percebe, é claro, uma tentativa de proteção, né? Na perspectiva de uma medida protetiva da classe política. Né? Então o que a gente tem que olhar é a percepção de que os novos atores, o que eles precisam fazer? Eles precisam se antecipar. Por isso que quando a gente fala, né, no marketing político da pré-campanha, ele é fundamental. Então, ou seja, se você deixar para apresentar o seu nome durante o período eleitoral, nós temos quantos candidatos ao mesmo tempo apresentando, né? A gente costuma dizer que para uma mensagem ficar fixada na cabeça, seja do ponto de vista comercial ou do eleitoral, o eleitor precisa ter no mínimo 12 inputs. Então você precisa martelar essa mensagem de diversas formas. No período eleitoral são muitas mensagens ao mesmo tempo. E aí acontece uma lei do voto que a gente chama de efemeridade. Ou seja, o eleitor ele vai se preocupando muito pouco, porque o voto tem pouco valor para o eleitor. Por isso que muitas vezes o eleitor troca por alguma coisa, né? O eleitor mais simples. Ou seja, você vai fazendo com que o processo de decisão chegue mais perto da eleição. E isso é um desafio para quem vai disputar a eleição no próximo ano. Quando a gente pega aquelas eleições, aquelas campanhas eleitorais dos anos 80, né? Logo no início da abertura, com aqueles grandes comícios, os santinhos, né? As músicas de campanha que eram e aquele processo eleitoral longo, né? E muito disputado e muito festivo, né? E o processo eleitoral hoje, que é mais enxuto, sobre a alegação de que tornaria o pleito mais justo, né, e tal. Você acha que isso resolveu essa questão da injustiça? Como é que você avalia o processo eleitoral como ele era antes e como ele é hoje? E como ele caminha, né, para ser no próximo ano? Nós ainda no Brasil não paramos para discutir eleições sem as paixões partidárias. Então ainda estamos entrando nesse processo com a preocupação de uma eleição, de favorecer determinada legislação para que o meu partido seja beneficiado. Então o que a gente percebe é que legislação após legislação, eleição após eleição, que a legislação muda, a gente demora a colocar isso na cabeça do eleitor. Imaginemos que a cada eleição nós temos que ensinar o eleitor que a eleição mudou. Porque são novas regras, é tempo que mudou, é isso que mudou. Então, ou seja, como a gente quer consolidar uma democracia se a gente não consegue dizer passar 2 eleições com a mesma regra? Nós não conseguimos passar 2 eleições com a mesma regra. Aí chega para a classe política o quê? A perspectiva de se adaptar a um processo que é novo a cada momento. O eleitor já não gosta de política, em partes, já tem com a política partidária. E esse processo contribui para esse cenário de descrédito. Ele não gosta de política porque os programas de eleitorais é um falando mal do outro. Aí o cara recolhe uma ideia horrorosa da classe política. Né? Aqui não se constrói nada, aqui se fala um fala mal do outro, por aí vai. E como é que ele quer politizar esse eleitor? Nós tivemos um fenômeno em Vitória que foi um fenômeno, apareceu um candidato da periferia como um candidato da classe média alta e das elites. Foi uma eleição um pouco diferenciada do que estava se acostumado, mas porque veio um fenômeno, veio um apresentador de TV, não é? Que chega na hora do almoço na casa das pessoas. A eleição de 2016, ela trouxe alguns fenômenos, né? O primeiro é o fenômeno do antipolítico. Então a gente tem 2 grandes exemplos aí, que é o Calil em BH e o Dória em São Paulo. Né? O Calil veio com o slogan não vote em políticos, vote em Calil.
chega de políticos, é hora de Calil. Ou seja, ele trabalhou todo um processo eleitoral numa dimensão de que ele não era político, mas que vinha para a política para, entre aspas, salvar, para colocar nos eixos, porque era um gestor. O Dória mais ou menos na mesma linha. Até uma crítica que pode ser feita é a perspectiva de que, né, é um antipolítico que se aproveita do ambiente eleitoral, mas é um discurso utilizado naquele momento, né, e que surtiu efeito. Aqui o Amaro pode ter entrado um pouco nessa perspectiva, né, de alguém que foge um pouquinho por ter sido poucas vezes candidato, tinha sido candidato, era deputado, continua deputado e disputou a eleição e conseguiu, de alguma forma, na sua campanha, alcançar uma parcela que estava descrente, os mais simples, os mais humildes, né? E aí o desafio do Luciano também de ter pego um processo de crise, então, ou seja, as entregas foram muito menores da prefeitura, então isso gerou um contexto que possibilitava uma chegada de um outro ambiente. Mas se a gente olhar só o cenário da grande vitória que saiu da última eleição, nós vamos perceber que, fora Vila Velha, a gente vai ter Cariacica, Serra, Vitória, né? E um ex-prefeito chegando em Vila Velha. Então, apesar das novidades, ainda o capital político foi fundamental. Outra coisa, a máquina foi fundamental. Então, cada vez mais, o papel da máquina ela é gigantesco. E a gente sabe que lutar contra a máquina é sempre muito difícil. Então, mesmo num cenário de desacreditado, com a máquina na mão é possível aí, né? Agora, de 2016 para cá, a gente teve um aprofundamento dessa crise trazida pela Lava Jato, inclusive teve várias lideranças do Estado que foram citadas, né? O governador... As principais, né? Que estariam nesse jogo de 2018, e isso parece ter feito aprofundar essa aversão à classe política. Você acha que dessa vez, em 2018, esse papel do não político, né? Ou dessas pessoas que têm esse selo Lava Jato, isso pode influenciar nas eleições estaduais e principalmente aqui no Estado? Se a gente pegar os dois exemplos, Calil e Dória, a eleição de 2018 tende a ser uma eleição em que o novo tem um potencial grande, mas um novo travestido de velho. O que é um novo travestido de velho? É um novo ator, mas numa estrutura tradicional. O Dória. O Dória era um novo, então veio com uma pegada nova, com uma estratégia de campanha nova. Mas ele estava numa estrutura tradicional, o PSDB, 20 anos do governo de São Paulo, ou seja, conhece a máquina e conhece o Estado, né? O Estado de São Paulo é um Estado diferente, pensa diferente, então, ou seja, uma lógica própria, a capital especialmente. Então, diante disso, já o Calil ele veio num partido pequeno, PHS. Então, ou seja, ele conseguiu ser eleito, apesar de ser uma personalidade, foi presidente, né, do meu glorioso Atlético Mineiro. E aí, meu glorioso Atlético Mineiro está se comprometendo. Isso aí. Então, ou seja, ele veio de um partido pequeno, foge dessa regra. Mas a tendência é que, se as novas lideranças, e aí dois atores se mostram em 2018 com um potencial de mexer um pouco do status quo, que é o Majeski e o Amaro. Dependendo das estruturas partidárias que tiverem à disposição, eles tendem a ser competitivos nos espaços que disputarem. Agora, acreditar que numa estrutura, sem uma estrutura partidária, ou uma coligação, tendo coligação e continuando essa regra que a gente tem hoje, sendo tempo de televisão fundamental para uma campanha executiva no Estado. Nós estamos falando de um interior que a TV tem um papel importante de minimamente apresentar o nome do candidato. Então, ou seja, se tiverem uma estrutura tradicional, tendem a ser altamente competitivos. E como é que ficam dois candidatos tradicionalões aí nesse jogo? O governador Paulo Arthur, que sinaliza disputar a reeleição, a senadora Rose de Freitas, que também sinaliza disputar o governo. Como é que fica nesse espaço? Nós temos... isso aí pergunta difícil, mas o importante é perceber o seguinte. Hoje, Renato e PH, eu não acredito que não disputem. Então, entendo que os dois vão buscar minimamente o foro privilegiado. A gente sabe os desafios que tem aí pela frente, então é um risco estar sem foro privilegiado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós percebemos também que o Paulo tem uma capacidade de atrasar suas decisões, talvez não propositalmente, mas também pode ser em alguns momentos, e isso faz com que
embaralha um pouco o jogo político. Todo mundo fica esperando ele se definir. Então essa definição, né? Avaliando a última eleição para governo, talvez o grande erro do Casagrande foi ter demorado a fazer a diferenciação de governo. Uhum. Como a decisão foi em cima da hora, mínima, pelo menos em cima da hora, né? Minimamente foi anunciado de última hora, o que ele fez? Ele demorou a fazer a diferenciação. Então o que estava na cabeça do eleitor? É um governo só. Uhum. Um governou, apoiou o outro, continuidade do governo. Agora chega na campanha, você fala mal desse governo? Do governo anterior, que você falou bem em 3 anos? Então, a cabeça do eleitor está um tino. Então, ou seja, esse desafio foi um desafio que ele não conseguiu dar conta e isso gerou aí um processo difícil para conseguir reverter depois em cima da hora. Sendo assim, eu acho que os dois disputam e eles vão esperar. O confronto também é muito sanguinário. A gente viu a última eleição, ela foi muito sanguinária, com ataques pessoais. Então, ou seja... Qual é a eleição que não tem ataque pessoal? Sim, mas essa talvez... Eles estavam sendo juntinhos. O Paulo governou uma metade do governo do Casagrande e o Casagrande governou outra metade. Agora eu gostaria de... Estou interrompendo você, que é para você poder entrar de botina aí. Veja o seguinte, você tem uma situação, você tem a velha política e os velhos integrantes das políticas, não tão velhos, mas só para efeito de distinção. Então você tem o Paulo, que está querendo ser candidato, e você tem o Casagrande um pouco mais distanciado, porque a Rose pulou na frente dele, então nós estamos dentro de uma eleição tradicional. Vai ficar nisso. Por fora pode estar correndo o menino do PT, o Helder Salomão, que é um cara que tem base política, é um cara que é dos movimentos populares e um cara que é da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre apoiou esse cara. Então esse cara está correndo por fora, vai depender do Lula, do PT. Então vamos botar aqui, nessa política tradicional. Aí você tem, por fora disso, o Sérgio Majeski, o Espírito Santo todo quer saber quem é esse cara, quer vê-lo, e ele está muito forte dentro disso. Como é que você desembaralha isso aí? Primeiro, é importante que o ambiente eleitoral de 2018 não favorece as candidaturas progressistas. Então, seja quem for o candidato do PT, vai ter extrema dificuldade de se consolidar. Extrema dificuldade. E aí nós não precisamos, não quero citar nomes, seja quem for o nome do PT, vai ter dificuldade. Por quê? Porque nós estamos num ambiente social em que, pós-Dilma, em que há uma aversão ao PT, ao pensamento um pouco mais progressista, ou seja, isso vai gerar uma dificuldade, vai precisar se reinventar. Você inclui aí também uma candidatura mais à esquerda do pessoal dentro dessa questão? Sim. Então, ou seja, as candidaturas progressistas, né? Lembrando que minimamente o pensamento progressista sempre vai ter aí uma parcela do eleitorado que pensa e vai continuar votando com ele. Mas a gente tem que pensar que o que decide a eleição é o eleitor médio. Que decidiu a eleição americana? O eleitor médio. O Trump falou para o eleitor médio americano. Sim. O eleitor branco, trabalhador, médio americano. Por isso ele venceu a eleição. Conseguiu dialogar direto com ele. Né? Aqui vai ganhar a eleição presidencial ou local quem conseguir falar com o eleitor médio. Então, a direita tem uma parcela do eleitorado, a esquerda tem outra parcela. Nesse meio, aqui quem conseguir dialogar. Esse cenário não é um cenário progressista. Então, a candidatura do PT vai ter extrema dificuldade. Mas pode ser uma campanha de base para voltar a conseguir dialogar com o eleitorado, para voltar a conseguir se conectar com as massas, né? Então isso pode ser um papel importante. Nos figurões, você tem aí... Mas Paulo não lida com o povo. O Paulo arma um esquema, ele não vai no povo. O Paulo o comportamento eleitoral do Paulo é outro. Ele arma o jogo exatamente para não chegar no povo. O Paulo não trabalha o povo dentro desse critério seu. O Paulo trabalha o povo. Ele trabalha um sistema político com poder na mão que ele possa fazer o sucessor dele ou ele possa se reeleger. Ele é um pouco diferente. O Renato Casagrande não. O Renato vai lá atrás do povo. O Renato anda. A Rose também anda. Então o Paulo fica um pouco desfigurado dentro dessa situação. Que por aí o Paulo não ganha a eleição. O Paulo ganha quando ele faz o sistema com uma antecedência enorme, como disse
a Renata pouco. Eu estou só querendo que você responda. Isso, mas assim, se a gente perceber, na última eleição, a estratégia de abraço Paulo é o quê? É de tentar aproximar ele do povo. Então, ou seja, porque sabia que você tinha um outro contexto. Então, nesse outro contexto que você tem de um eleitorado, você precisava o quê? O eleitor não quer aquele super-herói. Né? A eleição de 89 foi uma eleição de herói. Né? Ou seja, esperava-se um herói. O crise do governo Sarney, crise econômica, vários planos econômicos que não deram certo. E aí eram eleitos. Quem foram os 3 principais candidatos? Os 3 primeiros colocados? Collor, Lula, Brizola. 3 com perfil de herói. Então, ou seja, a eleição de agora está se configurando uma eleição muito mais de um outro processo. Então, ou seja, de um ator que vai ter que se aproximar de alguma forma, dialogar com esse eleitorado médio. Né? O Paulo já tinha conseguido dialogar com esse eleitorado médio a partir da sua outra gestão. Então, né? Dialogou com o funcionalismo público, um desafio do Casagrande, que teve greves no seu último ano de governo. Então, ou seja, o funcionalismo público lembrou dos abonos, dos grandes abonos de Paulo Artung. Então, ou seja, ele conseguiu dialogar com o eleitor médio e aí por isso conseguiu ali naquele momento trazer esse processo. Mas quando você abre o grande Vitória, é o Renato Casagrande, que vem lá do interior, ganhou dele na hora que você soma. A gente chama, tem algum fenômeno que eu disse na eleição passada, que eu brinco, eu chamo de voto de retrovisor. Que aí seja o Paulo se encaixa nisso e o Guerino em Linhares. O que foi voto de retrovisor? O eleitor votou olhando para aquele candidato que ele votou lá atrás. Poxa, no tempo do Paulo pegou um momento econômico bom, né? Fez uma gestão que conseguiu fazer algumas entregas. Então, ficou na mente do eleitorado o quê? Aquela imagem positiva do governo, do eleitor médio. Vamos pensar no eleitor médio. Ficou a imagem positiva do último governo Paulo. Guerino Linhares. Lembra da época de Guerino, também pegou, surfou num momento econômico bom, fez um governo bom, deixou marcas e depois teve um nozinho em Linhares. O Casagrande não teve um governo desastroso, foi um governo que conseguiu fazer entregas, mas que teve o desafio depois de comunicar essas entregas. Então, quando você chega na eleição, o eleitor foi votar em quê? Aquele Guerino. Poxa, o tempo do Guerino não era bom. O tempo do Paulo Artung era bom. Esse tempo não é bom, que também se tem a crise econômica que esses últimos governos pegaram e tudo mais. Então, nesse processo você tem um cenário. Para 2018 você tem um outro cenário. Né? Você tem um governo estadual que talvez nunca foi tão questionado, Paulo nunca tenha sido tão questionado como no momento em que está, mas que tem uma habilidade de se mover no tabuleiro. E acredito que ele vai se pautar nesta estratégia de mover o tabuleiro até mais próximo. Entendendo aí que Renato precisa do foro, precisa estar em mandato, porque fora de mandato, num momento como esse, é muito ruim, mais um ciclo eleitoral sem mandato. Então, a possibilidade talvez de uma disputa direta seja menor a cada momento que se aproxima isso aí. Você falando do eleitor médio, a gente tem 2 nomes que podem disputar o Senado, que dialogam para um público parecido, que é o Amaro, que é tido como candidato ao Senado, e o senador Magno Malta, que fala-se até em vice de Bolsonaro e tal, tenta se aproximar de um discurso mais conservador. Quem está falando mais para esse eleitor médio hoje? Magno Malta com um discurso religioso conservador ou o Amaro Neto com um discurso mais policialesco e popular? O Magno é interessante que ele é sempre desacreditado nas eleições, né? Como na última entrevista o Manato estava aqui, né? Outro que também sempre desacreditam e quando chega na hora ele consegue os resultados, né? Então, o Amaro ele tem conseguido, e aí nós temos que pensar no agora, para 18, ele ainda conseguiu desvencilhar a sua imagem de político. Então, né? Um ator Qualitativas têm mostrado aí, né? Que ele não seria de fato um político, ele não é reconhecido como tal. E isso é extremamente interessante para ele num cenário antipolítico. Então, isso dá a ele um papel importante no cenário de 2018. Então, tudo indica que Amaro vai ter um papel importante em 2018. Qual vai ser? As movimentações vão dizer, mas que ele tem tudo para ter um papel importante no próximo cenário, sim. O Renato, ele vai caminhar, o Magno, perdão, vai caminhar para um processo de
recolocar na sua base. Ele precisa se reconectar com a sua base. Então, esse é o desafio. Então, ter retomado as suas caravanas, né, com seus shows, junto com a sua esposa e tudo mais, fazendo essa reconexão com o seu eleitorado, né, agora, numa eleição para Senado que tende a ser a mais disputada dos últimos anos. Você acredita que numa aliança que possa ser patrocinada pelo Paulo, Ricardo, Ferraço e Amaro? Eu não duvido de nada em política, então tudo é possível. A grande questão são muitos atores importantes disputando o mesmo pleito. Será que todos eles vão arriscar ficar sem mandato? Então, acredito que quando se aproximar o pleito, vai começar a se acomodar. Então, uma vice-governadoria é um cargo importante, não é qualquer coisa. Então, para um ator desse ser puxado para uma vice-governadoria numa chapa que tende a ganhar. Então, ou seja, existem espaços de acomodação. A grande questão a tendência de ter pelo menos dois grandes polos de disputa, né? Esses atores importantes influenciando o pleito, e aí dois que eu colocaria para a gente ficar de olho, que é Amaro e Majeski, que tendem a ter um papel importante e, tendo uma estrutura partidária à disposição, tendem a dar trabalho aí no próximo pleito.